Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. Saúde não é somente uma palavra que caracteriza a ausência de doenças, uma vez que esse conceito envolve aspectos mais amplos, como o bem-estar físico, mental e social. Segundo a Constituição Federal, ela é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a reprodução e redução, o risco da doença e outros graves acessos a universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No programa de hoje, doutora Milva Araújo Zinconi Volpone, alergista e imunologista, e doutor José Tasca, delegado do Conselho Regional de Minas Gerais de Medicina. Estamos no ar com 360. Boa noite, sejam bem-vindos à TV Postos e ao Jornal 360. A partir de agora debatemos temas sobre saúde e eu convido você a participar com a gente. Nós estamos ao vivo pela TV Postos, você participa através do WhatsApp, que vai aparecer para você na sua tela, também pelas redes sociais. Baixe o aplicativo da TV Postos e tem acesso também às outras edições do Jornal 360. E lembrando que a nossa reprise acontece aos domingos, às 19h30. Boa noite, doutora Milva. Seja bem-vinda. Boa noite, Carol. Que prazer uma mulher sentada aqui no sofá do 360. Desde que eu comecei, você é a primeira. Estou muito feliz de você estar aqui comigo. Eu estou aqui estreando. Que coisa boa, não é isso? Que coisa... Não que não houveram outros convites, mas por conta de agenda, né? Hoje todo mundo nessa correria, mas estou muito contente de você estar comigo. Seja bem-vinda, é um prazer te receber. Obrigada. Bom, hoje em dia a promoção aí da saúde depende de comportamentos individuais e também de aspectos de dimensão coletiva, sendo que nesse último caso uma questão intimamente relacionada às políticas públicas. Como explicar então a consequente diminuição das pessoas pela busca da imunização? Por que hoje as pessoas não querem mais vacinar? Hoje existe uma corrente, né, que a gente percebe que é muito influenciada pela mídia mesmo, né, no sentido de tentar associar a vacina, né, as vacinas imunizantes, a determinadas doenças, determinadas condições em consequência da vacina. Mas isso é uma coisa assim que nos últimos 20 anos, mais ou menos, vem aparecido. Inicialmente apareceu na Inglaterra, na Europa, com a publicação de um trabalho científico de um médico que tentou associar a vacina tríplice ao autismo, né? E aos poucos o trabalho foi sendo... foi descoberto que assim, ele usou um número muito pequeno de pacientes, ele usou mais ou menos 12 pacientes nesse trabalho, isso foi em 1998. Nossa, muito pouco. Muito pouco. Então, assim, a credibilidade... E, assim, nenhum outro grupo no mundo pesquisando a mesma coisa que conseguiu reproduzir essa causa e efeito, certo. Ou seja, o uso da vacina tríplice ao autismo. Então, esse trabalho foi banido, ele foi retirado do mundo científico e, inclusive, o médico ele foi processado e proibido de exercer a profissão de médico no Reino Unido. Então, a partir de aí, através de muitas informações leigas, muitas informações erradas, pessoas sem conhecimento técnico, científico, começaram a divulgar. Então, muitos artistas, blogueiros, começaram a tentar, não dá vacina, a vacina tem muito risco, ela está associada a doenças. Até outro dia eu vi um médico, eu não sei se ele é médico, porque tentando associar a vacina da gripe com doenças oncológicas, com assim, coisas muito absurdas, né? Então nessa era de fake news, né, que essa reprodução daquela notícia falsa, ela vem como uma avalanche, né? Como a gente fala, viraliza, todo mundo recebe, todo mundo repassa. Inclusive, falamos já sobre
cuidado com fake news aqui no Jornal 360. Então, deles atrelarem essa vacina nessa geração de problemas no organismo dos vacinados, você acha que é isso? Esse medo, essa insegurança é uma das causas? É uma das causas, né? Logicamente, não é só isso, né? Hoje a gente sabe que, por exemplo, alguns países da Europa, a dificuldade, o acesso, então, por exemplo, em alguns países os casos de sarampo aumentaram muito, chegando a níveis alarmantes mesmo, né? E não se atribui isso somente a essa onda de informações errôneas, mas também ao pequeno acesso. Em alguns países, como a Romênia, por exemplo, você tem uma população que não tem a cobertura. E o que acontece? O que é importante na vacina? A vacina você tem que ter uma cobertura muito alta, acima de 95%, porque é o que a gente chama de imunização em rebanho. À medida que você imuniza todo mundo, aqueles que não têm acesso, que não conseguem, ou que têm uma idade muito baixa, que ainda não podem tomar aquela vacina, através dessa imunização em rebanho, ou seja, através da transmissão desse vírus vacinal da população, ele acaba sendo protegido. E o que está acontecendo hoje, que com a queda do número de pacientes vacinados, você não consegue atingir as metas de vacinação e acaba que os mais suscetíveis, ou seja, aqueles que não têm acesso, que são pacientes de menor idade, acabam tendo um risco muito aumentado de adquirir a doença, né? Então quer dizer que essa atitude individualista, vamos dizer assim, de não tomar a vacina ou de não levar o seu filho para vacinar, a sua família para vacinar, pode afetar a população de uma maneira toda. Com certeza, porque essa decisão que cabe a você, né? Mas cabe a você, mas vai influenciar todos ao seu redor, né? Então a gente sabe que isso é uma questão, a questão financeira mesmo. Alguns países têm dificuldade para receber mais vacinas, questões econômicas. A questão de vacina, você tem que produzir uma quantidade muito grande de vacina o tempo todo para poder estar suprindo toda a necessidade. Então, às vezes, não se consegue. Então, existem alguns fatores e, entre eles, essa questão realmente dessa onda anti-vacina, de pessoas que optam, não, eu não vou fazer vacina. Então, assim, eu acho que isso é né? E pior, às vezes, nós vemos pessoas, assim, na mídia, que tem um certo conhecimento, divulgando informações erradas a respeito disso, né? Essa é uma das e até partes que médicos preocupam. mesmo, assim, alguns médicos numa onda que não tem que vacinar. Isso é muito absurdo. Eu acho que a vacina foi, na minha opinião, tá? Uma das grandes evoluções da humanidade. Hoje, nós temos, assim, quando eu faço alergoimuno, mas eu fiz pediatria também, né? E durante a residência de pediatria, no hospital enorme de São Paulo, nós tínhamos enfermarias inteiras de 15 a 20 pacientes internados todos os dias com diarreia por rotavírus. E isso desapareceu depois do advento da vacina do rotavírus. Nós tínhamos pneumonias por hemófilos com complicações gravíssimas, com derrame pleural, com quadros muito graves, óbito, por causa do hemófilos, e hoje a gente tem uma vacinação que é extremamente eficaz. Então, eu percebo nesses meus 25 anos, desde a época da residência de pediatria até hoje, um decréscimo muito grande nas doenças que antes comumente podiam matar as crianças. E você acredita que isso pode se inverter se as pessoas não Pode, acreditarem na importância da isso. vacinação? Acho que as pessoas têm que ter consciência, tá? Vacina, como qualquer medicamento, como qualquer procedimento, como qualquer coisa, tem efeitos indesejáveis, efeitos adversos. Os estudos são feitos para você calcular estatisticamente qual é o risco, né? Certo. Então, assim, existe um caso, por exemplo, inclusive na época da residência, nós tínhamos um caso de pólio secundária à vacina. Isso é muito raro, tanto esse caso foi publicado, esse caso a gente acompanhou. Certo. Então, é muito raro um efeito de doença pós a vacina. Então, o risco-benefício, o risco é infinitamente menor do que os benefícios, né? Eu sou uma pessoa, eu até brinco quando as pessoas me perguntam, eu falo, minha carteirinha das minhas filhas não tem mais espaço, né?
para colocar Não, vacina. E isso é tão né? importante, a doutora está comentando, exatamente porque você é a imunologista, você é alérgica. Quer dizer, se você não acreditasse, como a gente vê tantas pessoas hoje desacreditadas, a gente não estava aqui falando dessa importância da vacinação. Foi interessante você citar esse caso, totalmente isolado, mas é onde exatamente hoje as pessoas focam. Infelizmente, as pessoas preferem focar em um único caso do que em todos os outros que deram certo. Isso é uma tendência que, infelizmente, as pessoas têm, né? Me incluo nessa, nós temos, né? De olhar muito mais aquilo que não deu certo do que tudo aquilo que deu certo. Então, vamos mudar um pouquinho essa visão do nosso mundo. A gente precisa acreditar que as coisas vão acontecer, porque elas acontecem se você fizer a sua parte. Então, vacine, leve seu filho para vacinar. Se você pertencer aos grupos de vacina, vá fazer a sua parte, faça a vacinação, para que a gente possa fazer essa imunização. Não, a gente não está falando só em Poços, Minas, a gente está falando aí nível Brasil. Você citou vários países também aqui, inclusive alguns com a dificuldade da vacinação. Você acha então que o Brasil hoje, mesmo com a população não chegando nos níveis que precisa de imunização, ainda é um país que recebe a vacina, que recebe bem essa cobertura da saúde? Sim, sim. A gente percebe realmente, no posto de saúde que eu trabalho, houve realmente uma queda, né, uma adesão menor, meio progressivamente, mas ainda é um país que se vacina bastante. E nós, assim, Poços de Caldas é uma ilha, né? Eu acho que Poços ainda é uma ilha de saúde. Nunca falta vacina, assim, eu nunca vi esse problema acontecer. Existem vários postos distribuídos em todas as regiões da cidade e existe um cuidado muito grande com essa questão de imunizações. Então, hoje nós temos um projeto de puericultura que visa o acompanhamento dessas crianças, né, a partir do nascimento, as vacinas que devem ser feitas e todas as consultas que se passa pelo pediatra. A gente checa a carteirinha, a gente olha se está tudo em ordem e a gente pede para a mãe, já vacinou, a vacina está toda em dia, porque existe um cuidado muito grande com relação a isso. Mas, apesar disso, muitas mães acabam optando por não vacinar os seus filhos. Mas, assim, eu mesmo, na minha prática, principalmente, eu não trabalho com crianças no consultório, né, com pediatria no consultório, mais a minha parte de alergia imuno, mas no posto de saúde, os meus pacientes têm uma adesão muito grande, eu explico, né, os efeitos, o que pode acontecer, os cuidados, né? Então, isso eu acho que é muito importante, a gente como profissional está esclarecendo isso daí, porque hoje as pessoas têm muito acesso à mídia, essas informações. As fake news que estão ali, né? Eu fico chocada, assim, de uma tal maneira de que cada 10 notícias, pelo menos 8 são falsas. Então, isso é muito... Então, eu acho que, assim, hoje, com esse acesso todo, apesar disso, a gente está vivendo num mundo de mentira. Exatamente, né? doutora. E as pessoas têm que ser muito criteriosas quando recebem uma informação. Muitas pessoas eu recebo de pessoas, colegas, amigos meus, que não são profissionais da saúde, perguntas, me mandam um vídeo e falam, e aí, o que você acha disso aqui? Eu vejo o vídeo e falo, olha, não tem critério nenhum, isso realmente não tem estudo nenhum que mostra, porque eu acho que a gente, como médico, tem que fazer essa orientação mesmo, né? Eu acho que é excelente, que é importante, poder ter uma pessoa para te o vizinho não é médico, a atriz da novela que não quis vacinar não é médico. O Google não é médico. A blogueira que não entende nada e que só fala besteira, muitas vezes não entende absolutamente nada tecnicamente do assunto. Ela não tem condições, Ela não estudou o que vocês estudaram, ela não tem a experiência que vocês tiveram. Está aqui você citando casos na sua residência, quer dizer, coisas que você acompanhou. Exatamente. E nós estivemos nas ruas de Poços de Caldas com o Matheus Luiz, perguntando exatamente para as pessoas se elas já vacinaram, se elas pretendem aderir à campanha de vacinação. Vamos conferir. O José Maurício fez 60 anos e acabou de entrar no grupo prioritário. Para se prevenir contra a gripe, ele já correu para a sala de vacina. Eu vim aqui trazer minha mãe para passar no médico e aí eu aproveitei para tomar vacina também, né? Agora eu estou entrando na idade de prioritário, né? Assim. Entrou no grupo prioritário e agora já veio aproveitar. Eu já aproveitei e estou fazendo agora. Aproximadamente 22 mil pessoas já se vacinaram contra a gripe em Poços de Caldas, mas ainda tem muita gente que precisa procurar as salas de vacina, pois apenas cerca de 50% do grupo prioritário está protegido da influenza H1N1.
Nesse primeiro momento, a gente disponibiliza para todo aquele grupo prioritário do Ministério da Saúde. São 21 salas de vacina, com exceção da Policlínica, que está ficando até às 18 horas, as outras fecham às 4h30. E, por hora, a gente não tem nenhuma informação do Ministério da Saúde se será disponibilizado para algum outro grupo que não seja prioritário. A campanha de vacinação contra a gripe para o grupo prioritário vai até o dia 30 deste mês. Em todas as regiões da cidade tem uma sala de vacina. A gente sabe que a gripe ela pode vir a complicar, então é muito importante que seja tomada essa vacina, principalmente agora que ainda não esfriou muito, né? É uma medida de prevenção. Então, mais uma vez, quero aproveitar e chamar todos da faixa etária que ainda não se vacinaram para se vacinar. A importância da vacinação. Se você está dentro da faixa etária que não vacinou, aproveita. E o incentivo aqui da TV Poços, do Jornal 360, a doutora Milva aqui com a gente, desmistificando essas questões, não é? Que a vacina não traz algum problema que você já tem ou já teria, tá? Consulte seu médico, peça informação, não deixe de vacinar. Doutora, você acha que existe alguma coisa que possa ser feita para que a população entenda essa importância da continuidade, da massificação da vacinação? O que está faltando? Se fizessem isso, existe alguma coisa que você acha que pode ser feita? Eu acho que é isso que vocês estão fazendo, passar esse tipo de informação para a maior parte do público, ou seja, a TV tem um acesso, ter essas informações de forma correta, tentar ao máximo possível desmistificar as informações que são irrelevantes, negativas e realmente divulgar essa informação para a maior parte da população. O acesso aos postos de saúde, aos UBSs, aos PSFs, é importante que a pessoa, se tiver dúvida, porque ela pode ter uma dúvida pontual, ela quer saber, eu tenho isso, eu posso tomar, vai, pergunte para o seu médico, se informe, Nós temos na rede pública médicos espalhados por toda a cidade, as enfermeiras que ficam nos postos, nas salinhas de vacinação, são altamente competentes. Todo caso de efeito adverso tem que ser notificado. Então, não é uma coisa feita... Todos os casos são colocados no computador, são enviados para o Ministério da Saúde. Qualquer evento adverso que o paciente necessite usar um outro tipo de vacina, é passado isso. Então, assim, informação, mas com fontes seguras. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que não adianta a gente querer ir lá e vacinar e assumir isso para o paciente, assim, eu vou lá na sua casa, porque ele tem que decidir, mas ele tem que saber que ele corre muito risco, ele está colocando a vida de outras pessoas em risco se ele deixar de fazer a vacinação. E pense de uma maneira mais abrangente também, a vida do nosso estado, nossa cidade, nosso país também, Todo mundo precisa vacinar. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, existe algum critério utilizado para a inclusão de determinada vacina no calendário nacional? Hoje algumas temos que estão no calendário, outras não. Qual é o critério utilizado? Na verdade, são as doenças mais comuns, que são preveníveis, assim, através da vacina. Hoje nós temos duas vacinas, na verdade, a meningite C e a meningite B, que são vacinas que não estariam no calendário oficial. A meningite C já existe, a autorização, ela já vai entrar no calendário, E a meningite B, porque a meningite B ela é dada em surtos, E hoje se desenvolveu uma vacina que ela confere uma imunidade mais prolongada, diferente da vacina anterior, que ela dava uma imunidade mais curta, Então, hoje, a questão do custo dela ainda é um custo alto, Ainda é um custo talvez para o governo federal, mas eu acho que assim, o Brasil em relação a imunizações, ele é muito evoluído mesmo, assim. Eu acho que dentro do que a gente vê, a gente conhece os calendários vacinais, por exemplo, nos Estados Unidos, tem vacinas aqui que não tem lá, Então, a gente acho que tem um calendário bem completo, sim. E a questão da vacina da gripe para a faixa etária acima dos 60 anos, para as crianças, hoje já se ampliou, era até 4, 5 anos, agora já até 6 anos. Então, assim, cada vez mais a gente está conseguindo esse acesso. E eu acho que a população deveria agradecer muito, porque eu acho que é o grande marco da história da medicina, na minha opinião, é a vacina. Eu acho que hoje muita gente está aí, assim, nesse mundão aí, porque a vacina realmente ela confere um grau de proteção muito grande. Evolução, e nós temos que usar a favor da gente mesmo, Então... Sem dúvida.
Eu vou pedir para a senhora voltar no último bloco comigo, eu vou fazer um breve intervalo. A gente tem um segundo bloco com o Dr. Tasca e no último bloco, vocês já sabem, nós retornamos e fazemos um debate dos assuntos do Jornal 360 de hoje. Lembrando para você que domingo tem reprise às 19h30. Eu volto em instantes. Estamos de volta, participe com a gente, interaja, estamos falando sobre saúde, no primeiro bloco falamos sobre vacina e agora vamos entrar na questão da ética médica, recebendo aqui o Dr. José Tasca, que é delegado do Conselho Regional de Medicina de Minas. Que bom tê-lo aqui, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, prazer. Carol. Que bom poder conversar com o senhor de novo aqui na TV Foz. É um prazer te receber. Muito obrigado pela disponibilidade. Doutor Tasca, o novo Código de Ética Médica entrou em vigor no dia 30 de abril, agora de 2019. A versão anterior vigorava desde abril de 2010 e as alterações eram debatidas desde março de 2016. O documento, na íntegra, é composto por 26 princípios listados como fundamentais para o exercício da medicina, além de cerca de 120 normas que condicionam infratores a penas disciplinares. Quais as mudanças mais relevantes, doutor Tasca? Então, desde o Código de Ética Médica anterior, ele estruturalmente ele tem 26 princípios fundamentais para guiar o médico. Ele tem 11 normas deciológicas, são normas que embasam a profissão e o direito do médico. E 117 normas deontológicas que servem para avaliar o ato médico e julgá-lo e puni-lo, se necessário. E 4 princípios gerais. Então, essa estrutura ela foi mantida do Código de Ética anterior para o nosso, para efeito prático e no uso do dia a dia, porque senão fica muito confuso você ter um código que se trabalha anos e anos, de repente muda tudo. Então ele guardou essa estrutura, o Código de Ética novo guardou essa estrutura e desde o anterior ele tinha como objetivo a humanidade, o humanismo, certo, e a autonomia do paciente. Então essas normas baseadas no humanismo e na autonomia do paciente, elas foram reforçadas. Foram introduzidos poucos artigos de direito médico, como a isonomia de tratamento em relação ao médico habitual de um indivíduo com problemas de incapacidade física. Okay. Ele deu essa isonomia e deu assim um tratamento pelo Conselho semelhante. Por outro lado, ele também exigiu de um médico algumas situações inovadoras. Por exemplo, se o indivíduo está em tratamento no hospital, antigamente o médico dava receita, orientava o paciente para alta. Hoje ele tem por obrigação, ou ele ou o assistente, de fazer um relatório médico de alta, para que o paciente saia dali com uma documentação do que ele foi tratado no hospital. Então isso já foi um ganho, porque era uma atitude de maioria dos profissionais, mas de vez em quando você se deparava com indivíduos que não sabiam nem qual foi o tipo de tratamento recebido. Teve algumas coisas interessantes, como o controle da mídia. O Conselho Federal puxou para ele a regulamentação do acesso à mídia pelo médico. Por exemplo, nós vimos vários episódios lamentáveis de disseminação de fotografias e histórico de pacientes na mídia. Isso chamou muita atenção, porque um dos pilares básicos do tratamento do médico é o sigilo.
Sem dúvida. Quer dizer, se você quer acabar com a profissão médica, você quebra o sigilo e que é definido com unhas e dentes. Inclusive, o acesso ao prontuário, que veio uma regulamentação dizendo quem tem direito ao acesso ao prontuário. É o paciente, o seu representante legal, o médico na sua defesa, quando ele foi acusado, e o juiz. Então ficou claro para nós agora que quando você tem que receber judicialmente um pedido para entrega de cópia do prontuário, você tem que encaminhá-lo ao juiz. O paciente tem todo o direito de ter uma cópia, já que o prontuário é um documento do paciente, sob guarda da instituição ou do médico. Então, é uma obrigação, quando pedido, fornecer a cópia do prontuário. Bom, algumas coisas foram melhor esclarecidas, foram trabalhadas no sentido... O senhor achou que teve um ganho? Foi bom o que mudou, alterou? Foi ganho. Houve poucas mudanças, mas essas mudanças foram interessantes e sempre... Relevantes, foram relevantes, coisas que valem a pena. Principalmente pro paciente. Por quê? Se você pegar as normas de direito médico, quais são os direitos médicos do Código de Ética? Tem 11 normas de direito médico e tem 117 de direitos do paciente. Então, na realidade, o princípio do Código de Ética Médica é o respeito ao paciente. Aqui me chamou a atenção, doutor Tasca, abre aspas, a possibilidade de recusa de atender em locais com condições precárias, fecha aspas. Isso não vai, assim, contra aquele juramento médico de tentar salvar a vida do paciente a todo custo? Você tem que separar a urgência ou a emergência do tratamento habitual. Por exemplo, uma das preocupações do Conselho é aproximar o médico da instituição, a Comissão de Ética, que é um braço do CRM, aproximá-los do Conselho Regional de Medicina. Por quê? À medida que aproxime, torna mais um relacionamento mais direto, o médico pode se respaldar no Conselho para denunciar as condições que não são favoráveis ao trabalho. Então, não é que ele vai deixar de atender, porque o médico só pode deixar de atender o paciente se ele tiver um médico substituto. E se for urgência ou emergência, ele tem por obrigação ética de atender. Então, o paciente não deve ser nunca prejudicado. Mas se a instituição, o local de atendimento, o local em que ele está trabalhando, não for dentro das normas sanitárias, o médico pode ter obrigação de denunciar, Carol. Isso é novo? Já agora mais enfático, mas já havia no Código Antigo normas semelhantes. Isso foi analisado pela parte médica e foi feita essa alteração? Foi feita uma análise durante os 2 anos pelos conselhos, foi aberta audiência pública, houve assim 1.500 sugestões, os encarregados, a comissão encarregada analisou todas essas correções, corrigiu os termos de alguns artigos para tornar mais entendível para o médico quando ele julga, né? O Conselho trabalha com 42 conselheiros, dos quais 40 eleitos e 2 indicados. E esses conselheiros, eles não trabalham sozinhos. Eles sempre são, por exemplo, as denúncias são avaliadas em um grupo de 6 conselheiros. Aí eles vão avaliar se tem fundamento na denúncia, se tem possíveis infrações da ética médica, e aí se abre um PEP, que aí começa realmente a análise da acusação daquela infração ao médico. No final do frigir dos ovos, esse médico depois ele vai para um julgamento no conselho, no mínimo de 11 conselheiros que vão chegar à conclusão, vai ser dado todo o direito de defesa e ele vai ser julgado e vai ser inocentado ou não.
sério, que o Código de Ética Médica ele existe já há 90 anos. Nós fizemos um gráfico com a linha do tempo para que você consiga ter uma ideia da seriedade que este assunto é tratado, tanto pelos médicos, as comissões e todos aqueles que trabalham nessas intervenções. E me chamou muito a atenção dentro deste acompanhamento dessa linha do tempo que você vem fazendo com a gente, exatamente aí que de 1988 até 2009 foram 21 anos sem alteração. Quer dizer, de lá para cá, olha como o mundo mudou, como as coisas foram... Quer dizer, nós ficamos 21 anos sem alteração e dali para cá, todo ano tem reunião, tem comissão, como as coisas vêm mudando, como o mundo vem mudando. E voltando agora para os nossos dias, o senhor acha que muitas vezes as mídias sociais vão nos nocauteando, nos sufocando de tantas informações que essa questão da ética médica fica em segundo plano? Eu não acredito, não. Eu acredito que está muito atuante e é muito cobrado hoje pelo indivíduo. À medida que ele se esclarece dos direitos que ele tem, ele cobra muito mais. Então, é que mudou o relacionamento do médico com o paciente. Aquele relacionamento senhoril acabou. Hoje é um relacionamento por igual, o paciente tem os direitos dele, faz valer os direitos dele e em relação, inclusive, à orientação médica. Nenhum paciente é obrigado a seguir a orientação do médico. Ele pode se negar e é um direito dele. O médico tem, por dever ético, de aceitar essa posição do paciente, ponderar, entendeu? E ter um relacionamento extremamente humano com o paciente. Hoje os pacientes chegam nos consultórios médicos com a informação, porque hoje a informação passou da mão do médico para uma informação que toda a população tem acesso através aí da internet. Isso hoje ajuda ou atrapalha, doutor Tasca? As pessoas vão lá no Dr. Google, né, que entre aspas se consulta, até comentei com a Milva também do primeiro bloco, e acham que sabe o que tem, e vão lá e questionam. Ajuda ou atrapalha? A informação que chega e que ele tem conhecimento ajuda, e essa questão do achar que sabe o tratamento? Eu acho interessante isso aí, porque é uma visão de quem está te procurando. Cabe a você se atualizar continuamente para que você detenha conhecimento, que possa esclarecê-lo e que você pode, inclusive, ter uma orientação melhor para a utilização de uma série de exames de custo altíssimo que muitas vezes não é necessário. Por quê? Tem um livro chama Arte Perdida de Curar, um livro interessantíssimo, e que mostra um trabalho em inglês que os diagnósticos médicos eles são feitos quase 75% das vezes na história com o paciente, na conversa. 15% no exame físico, 5% dos exames habituais e 5% nos exames extremamente sofisticados. A situação hoje de conflito e de posicionamento de pacientes que trazem o conhecimento é interessante, porque isso faz o médico trocar ideias com o paciente e o médico ouvir mais o paciente. Nessa correria do dia a dia, eu acho interessantíssimo que o Código de Ética norteia o médico a ter um tratamento respeitoso com o paciente. Okay. Não é um tratamento de alguém superior, mas extremamente humano e respeitoso para que ele consiga, nessa conversa, ele ajudar o paciente nos seus problemas. Quantos anos o senhor tem na medicina, doutor Tasca? Vou fazer um comparativo aqui. Não é curiosidade à toa. Olha, eu acho que é 46. 46. Hoje nós temos 46. Vários médicos que se formam, fazem a residência, estão prontos para clinicar e utilizam de aplicativos, né? Os apps médicos aí estão em alta, cada vez mais eles chegam no mercado. Existe uma... O senhor já utilizou? O senhor utiliza de aplicativos?
direto. Tem, é mesmo, doutor Direto. Etácio? Quando tá vendo, doutor Etácio ficou Direto. moderno. Existe uma Não. fiscalização desses aplicativos? Não, doutor depende da Etácio? especialidade que você está, né? Eu trabalho muito com aplicativo na área de avaliação de risco cardiológico, na área de avaliação de risco do doente grave. Certo. Nós usamos aplicativos porque é uma gama de conhecimento que você não consegue decorar tudo. Bom, agora nós estamos entrando num território novo, que é a inteligência artificial. A telemedicina, que está sendo um motivo de discussão, e houve um motivo grande discussão na classe médica, foi retirado, suspenso o programa aprovado pelo Conselho Federal para rever uma série de problemas que não ficaram solucionados junto à classe médica. Então, nós estamos na fase da telemedicina, implantação da telemedicina, que eu acho extremamente importante, e o mundo já está na inteligência artificial. Hoje tem programas de universidade americana que compete com um médico na avaliação de dados de tomografia, de radiologia, bibliotecas e conhecimentos aprofundados. A maior biblioteca do mundo em oncologia está num computador de inteligência artificial americano da IBM. E a resolução, muitas vezes, desses problemas, o computador não perde para os médicos mais qualificados. Então, nós estamos enfrentando uma mudança no paradigma de trabalho. Quanto tempo? Nós temos que mudar rapidamente a mentalidade, nos adaptarmos, e é isso que a nova resolução do Conselho... Eu ia fazer essa pergunta, ele está acompanhando? O Conselho tem acompanhado essas mudanças? Tem acompanhado, nós temos departamento, nós temos aqui em Minas Gerais cursos de ética médica, feito no estado inteiro, pelo Conselho Regional de Medicina, onde ele traz toda essa discussão à baila com os médicos novos, os médicos residentes, e está trazendo agora os problemas de telemedicina e inteligência artificial na medicina. Não existe essa preocupação. O Conselho Federal também de Medicina encaminhou um pedido formal às autoridades brasileiras para a tomada de providências urgentes no sentido de prevenir e combater diferentes situações de violências às quais os médicos e outros membros de equipes de atendimento estão sendo submetidos. Doutor, o senhor pode citar algumas situações, não nomes, nada disso, mas algumas situações para que a gente possa entender de que se trata esse encaminhamento? É assim, agressão física ao médico. Nós tivemos alguns anos atrás uma série de agressões e até morte a peritos. Aí foi regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina os atestados médicos em relação à perícia médica. Então ficou o perito médico como a última palavra no afastamento do trabalho do segurado. Isso colocou uma barreira na agressão, porque o médico fazia uma avaliação, fazia um relatório, o perito, na visão do perito, ele avaliava de uma forma diferente, que o paciente não aceitava e muitas vezes partia para agressão até morte. Agora nós estamos vendo ressurgir, por uma insatisfação do paciente, por uma série de problemas, agressões físicas a médico. Isso já vem de algum tempo, está ficando mais agudizada, e os conselhos têm, o nosso Conselho de Minas Gerais, ele tem um grupo, né, que você pode denunciar as agressões, e eles tomam uma providência em relação a conversar com um delegado de polícia, em nome do Conselho, com promotoria, no sentido de não deixar que isso aconteça. Mas isso tem acontecido e é uma realidade hoje. Entendeu? A gente fica até assustado de ouvir essas histórias, né? Quer dizer, você vai atrás aí de um auxílio e acaba aí agredindo a pessoa. Eu vou fazer mais intervalo. Pode falar, doutor?
Homicídio, morte, tentativa agressão de homicídio. física e com arma Quer dizer, branca. olha até onde uma pessoa chega, não é? Por conta aí de uma questão de uma decisão que não foi igual ou que a pessoa não tenha aceitado. Eu vou fazer mais um intervalo, o doutor Tasca vai continuar aqui com a gente. Vou pedir que a doutora Milva retorne e a gente vai debater um pouco mais esses e outros assuntos aqui no Jornal 360. Aproveite e mande a sua mensagem. Já estou com algumas perguntas aqui para o último bloco. Participe com a gente pelo WhatsApp. E se você quiser assistir as outras edições do Jornal 360, é só você baixar o aplicativo da TV Pós. Educação. Estamos de volta ao nosso último bloco. Eu vou atender as perguntas que você enviou e quem estiver assistindo e quiser participar ainda dá tempo, mande através do WhatsApp, participe com a gente do Jornal 360. No próximo domingo, às 19h30, nós temos a reprise do jornal. Para a gente começar esse último bloco, nós temos uma participação. Nós sempre pedimos aos participantes que moraram no Brasil, hoje moram em outros países, acompanham o que acontece nos dois locais. Mandem para a gente depoimentos de coisas que acontecem. E hoje o nosso convidado é um convidado muito especial. Ele esteve com a gente muito tempo aqui na TV Pós, inclusive à frente do Jornal do Sul de Minas, também já foi meu parceiro de bancada. Participação do Fábio Zambrano, jornalista lá de Portugal. Olá, tudo bem? Que legal estar com você, Carol, falando aí de experiências fora do país e tudo mais. E eu estou aqui em Portugal, morando em Lisboa. Trabalho numa emissora de TV também aqui. Nesse momento nós estamos produzindo um reality show. Já tivemos aí alguns outros projetos e estamos nesse momento. Em relação à logística de como sair do Brasil com família e morar fora, todo um procedimento, todo um protocolo que deve ser seguido, principalmente relacionado aí à questão de saúde, né? É preciso tomar algumas vacinas para eles terem certeza que você não vem trazendo doenças para cá, na realidade, porque aqui não existem doenças como a malária, por exemplo, quando uma pessoa que está no sul de Minas resolve ir para a Amazônia e aí precisa tomar uma vacina para malária e outras, né? Febre amarela e tétano, que basicamente são essas três aí que são normalmente receitadas pelos médicos e principalmente pela vigilância sanitária. Mas para vir para Portugal, aliás, para os países de língua lusófona, onde se fala o português, é muito importante fazer um protocolo entre as nações chamado PB4. O PB4 você vai no Ministério da Saúde, na capital do estado onde você mora, por exemplo, Belo Horizonte, para vocês que estão aí nos assistindo, e lá no Ministério da Saúde você consegue um carimbo no seu passaporte que vai garantir que você tenha um atendimento de saúde pública exatamente como se estivesse no Brasil. Ou melhor, né? Porque conhecemos bem a saúde no Brasil. Aqui não é tão diferente, aqui há muita demora no atendimento, mas as questões parecem que são resolvidas assim com mais celeridade, com uma rapidez, né? Muitas vezes você vai no hospital e tem diversos exames já feitos na própria consulta. E o atendimento público de saúde aqui é coparticipativo. Ou seja, se você vai no hospital para uma emergência, você paga cerca de 15 euros. Se você vai numa consulta marcada, você paga 4 euros. Então as pessoas também colaboram e pagam para ter um atendimento de saúde. E é um atendimento bom, é um atendimento bem legal. Muito obrigada, viu, Zambrano? Prazer enorme ter você aqui comigo no Jornal 360. Espero que você possa participar mais vezes. No depoimento do Fábio Zambrano, doutores, ele comenta que precisam imunizar os filhos com determinadas vacinas para entrar no país, no caso, Portugal. Pergunta para a doutora Milva, como é que é feito esse controle em relação à entrada no nosso país de imigrantes? Existe essa verificação da vacinação? E vou também já aproveitar aqui para o doutor Tasca. Existe uma fiscalização dos médicos que entrem também, doutores? Quem vai? Mulheres primeiro, né, doutor Tasca? Então vai, doutora Milva. Sim, existe um controle, sim. Inclusive, de alguns países, é a mesma forma, né? Daqui para lá, para alguns lugares a gente tem que mostrar algumas vacinas.
E a entrada aqui no país também, de algumas áreas endêmicas, você tem que ter a vacinação. Sim, isso é feito no aeroporto, quando a pessoa entra no país? Normalmente a checagem é feita antes da pessoa vir, que aqui é a mesma antes coisa. Quando a gente vai para lá, a gente tem que ir na vigilância sanitária, a gente agenda uma visita, né, que você faz hoje por internet, é bem tranquilo. Hoje, assim, existe uma dificuldade, não existe, assim, o centro é no aeroporto, por exemplo, de Guarulhos, em Campinas não tem, estava suspenso até um tempo atrás. Inclusive, quando eu viajei, eu não consegui, eu tive que fazer em Guarulhos mesmo, mas você agenda um horário, nesse horário você vai, leva a sua carteira de vacinação, aquilo é todinho protocolado dentro do sistema e eles te emitem uma carteira de vacinação internacional. E é essa carteira de vacinação internacional que vão pedir para você em alguns países, né? Então, a importância, muitas vezes a pessoa, por falta de informação, ela acaba a vacinar e deixa de embarcar por conta disso. O senhor quer complementar, doutor? Não, isso aí é o habitual, né? Nós estamos vendo algumas doenças infecto-contagiosas aparecerem em função de imigração em massa de refugiados de sistema político que o governo não consegue assim, conter e tem se alastrado. Agora já está mais organizado, nós estamos falando isso em relação à Venezuela. Exatamente. O pessoal fronteiriço pode viver o surto do sarampo outra vez, não é? Exatamente. Mas isso é que o Brasil é muito bom país em vacinação. É um exemplo, sempre foi um exemplo do trabalho do governo federal nas vacinações. Então, e chama muita atenção porque não são todos os países da América Latina que têm essa mesma visão. E em relação a médicos, nós falamos da questão da fiscalização da vacina. Vou aproveitar que o doutor Tasca está aqui, estamos falando da ética médica. Existe esse controle dos médicos que entram no Brasil e começam a trabalhar também, doutor Tasca? Como é que funciona essa questão? Você tem um exame que foi criado pelo governo federal, chama-se Revalida. Para que você trabalhe aqui, ou para que a gente saia e trabalhe em outro país, sempre existe um filtro através do conhecimento, do entendimento da língua, né? O nosso aqui chama-se Revalida, que ele está em vigor e só foi tirado em relação aos médicos cubanos, que eles não vieram sem o Revalida, não foram reconhecidos pelo Conselho, e tanto que eles não têm registro no Conselho. O registro dele foi dado pelo governo federal e nós não tínhamos ação fiscalizatória do trabalho médico. Muito triste isso, muito triste, porque... E não havia nada que pudesse ser feito, doutor? Não, que nós fomos ameaçados, inclusive ameaçados de prisão, o presidente do Conselho na época, que não aceitou essa situação aqui em Minas. Foi muito triste, por quê? Porque isso tira a capacidade do Conselho avaliar o profissional. Nós sabemos dos nossos médicos como é que eles têm dificuldade na qualificação profissional, porque uma grande maioria não tem acesso à residência médica. E outros têm acesso e não podem fazer em função do baixo ganho, da baixa remuneração. Então nós temos problemas seríssimos aí e com a quantidade de médicos jovens. E nós tivemos um exemplo de que valia tudo. Quem fiscalizava os médicos cubanos era o Ministério Público. Nós não tínhamos registro deles, não tínhamos, fomos impedidos de atuar e de fazer a fiscalização. Em relação a esse assunto, né? Então, isso aí foi um desmando que agora foi corrigido, graças a Deus, e que nós devemos voltar no Revalida com as modificações que o governo e o Conselho Federal acharem necessário. Que possam fazer isso. Eu gostaria de ouvir a opinião dos doutores também em relação ao sistema de saúde suplementar. Vocês acreditam que a construção de parcerias é uma solução? Por favor. Eu acho que é interessante, assim. Eu acho que é um ganho, porque realmente
A gente sabe que existem algumas defasagens, algumas dificuldades no sistema público, né? Então, eu acho que, na minha opinião, eu acho que é um ganho, assim. Eu acho que... Olha, que tudo que você puder somar em conhecimento e qualificação, porque o que vale hoje é o conhecimento. Certo, doutor. Não adianta você ter uma tecnologia que você não detém o conhecimento. Então, veja, o que nós precisamos hoje é de qualificação profissional e centros de excelência do governo ou com trabalho com a iniciativa privada, mas nós temos que ter centros de excelência e qualificação de profissional, para que as coisas de difícil entendimento sejam resolvidas pelos centros de excelência. E as coisas comuns e habituais nós tenhamos capacidade de resolver nos ambulatórios, nos hospitais gerais. Eu vou fazer a sua pergunta aqui. Tem pergunta para os dois. Vou aqui para o Dr. Tasca. Hoje já temos consultas onde o médico nos pergunta os sintomas e já dá diagnóstico sem maiores exames. A consulta online não poderia ter sido incluída no Código de Ética, já que há casos que não necessitam do contato entre o médico e paciente. Pergunta do Eduardo. Pois é, esse contato médico-paciente é a base do ato médico. O ato médico, que é normatizado por resolução do Conselho Regional de Medicina, ele consta de uma história, um exame físico, uma solicitação de exames e uma hipótese diagnóstica e a conduta médica. Não há forma de fazer uma boa medicina feito sem a parte médica. Talvez no futuro isso venha a se realizar. Eu estou fazendo um levantamento sobre inteligência artificial. Na China já tem cabines que você senta e conversa com a máquina. Não sei a capacidade de resolução da China. Não sei. Você acha que pode vir a substituir? Eu acho que essa inteligência artificial ela vem somar o trabalho médico. Não pode substituir, né? Que ela venha somar. Não tem condições de substituir. É uma medicina muito complicada para que você resolva tudo com uma máquina. Ela pode te ajudar. Hoje a gente vê cirurgias robotizadas à distância, e que isso vem ajudando cada vez mais o atendimento do paciente. Mas uma das coisas que é pilar da medicina é o relacionamento médico-paciente. Esse mesmo relacionamento que no livro Arte Perdida de Curar, o autor descreve que mais diagnóstico tem sido feito e mais raiva da classe médica tem sido exanada. Por quê? Porque esse relacionamento humano, que foi a base de toda a história a evolução da medicina, está ficando hoje impessoal e não está ajudando a construir uma medicina de qualidade para o povo. Eu gostaria que o senhor citasse novamente o nome do livro. Eu vou até escrever. A Arte Perdida de Curar. É livro para todos ou é um livro técnico? É um livro comum, está na papelaria, uma livraria. Para nós mortais que não somos doutores. É um livro genial, porque era um professor da Harvard. Arte de Curar, eu vou anotar aqui. E ele, o cardiologista, professor da Harvard, que ele começou a notar a dificuldade do relacionamento humano. Muito bom. E ele começou a estudar isso aí e escreveu esse livro. Conhecimento é sempre porque bem-vindo. Se é um povo que tem o conhecimento, e a classe médica tem um conhecimento enorme, é o povo americano. E eles têm as mesmas dificuldades de relacionamento. A parte de estabelecer a confiança. Essa parte fria, né? Por favor, doutor. E até fazendo um complemento, eu acho que assim, a relação médico-paciente ela é tão importante que muitas vezes o diagnóstico ou a solução do problema está exatamente na troca, na confiança, na conversa. Essa troca, muitas vezes, você vê coisas que estão por trás de uma informação. A gente, como médico, é muito investigativo, né? E então, você não busca a informação reta, cruzada. Assim, você busca o que tem por trás, um contexto de uma história de vida, um contexto de uma história familiar. São muitas coisas. Assim, eu acho que, como disse, a inteligência artificial ela vem para complementar, né? Então, até eu fui no meu último congresso, eles comentam que a inteligência artificial não vem para substituir o médico.
Mas o médico que não começar a usar a inteligência artificial como um recurso, ele pode ficar atrás, porque ela pode realmente ajudar muito, né? E a questão dos totens, até estava vendo, na verdade a pessoa conta, né, a história, ali sai uma lista, e esse material é enviado diretamente para o médico, que vai ver se realmente a necessidade desse paciente ser examinado, porque eu acho que assim, a medicina é tocar. Não adianta, a gente passa anos aprendendo a examinar o paciente. A gente passa anos olhando para o paciente, para o olhar do paciente. A importância da residência que exatamente, para a postura do paciente. Você não é uma coisa, sim, o que você quer. Não é. Você vê é um global. E a medicina só faz sentido se você tiver essa avaliação global, humana, né, essa relação. Então, eu tenho uma pergunta aqui para a doutora mesmo, mas eu vou fazer um rápido giro de notícias, o que aconteceu durante a semana, para sempre te manter bem informado. Torcedores estrangeiros envolvidos em episódios de violência não poderão entrar no Brasil durante o período da Copa América 2019, que vai de 14 de junho até 7 de julho. A decisão é do ministro Sérgio Moro. A reforma da Previdência do presidente Jair Bolsonaro acaba com o pagamento do abono salarial em 5 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Investimento dos estados cai 64% em 4 anos. O estado do Rio de Janeiro teve a maior queda. Manifestações contra o bloqueio de recursos para a educação anunciado pelo Ministério da Educação, o MEC, agitaram mais de 200 cidades do país. Ministério Público Federal pede suspensão do decreto das armas de Bolsonaro. Para o MPF, decreto é um retrocesso no controle de armas no país e coloca em risco a segurança pública. Vou complementar aqui o giro de notícias, então, que uma disputa de poder aqui no Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais, o INEP, o órgão responsável pela realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, levou à demissão do presidente da autarquia, o Elmer Vicenzi. Mais uma demissão para conta do governo Jair Bolsonaro. E mais uma também, uma notícia que chama bastante atenção: a barragem de mina do Gongo Soco, em Barão dos Cocais, Minas Gerais, pode se romper a partir de domingo. É o que aponta um documento da Vale, que o Ministério Público do Estado teve acesso. A estrutura fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte e a 144 quilômetros de Brumadinho. Então tá aí, com certeza você vai ter mais notícias dessas durante os nossos noticiários. Uma crise histórica no abastecimento dos remédios coloca em risco os tratamentos de milhões de pacientes do sistema público em todo o Brasil. Atualmente, dos 134 medicamentos que o Ministério da Saúde compra e distribui para os estados, 25 estão em falta ou com entregas insuficientes e outros 18 com estoques muito baixos. Dos milhões de pacientes que dependem desses remédios, segundo o Conselho Nacional e a Secretaria da Saúde, o CONAS, como vocês analisam esse momento do governo, especialmente na área da saúde? A gente está vivendo realmente uma falta de medicamento e alguns medicamentos básicos mesmo, né? Que a gente já está percebendo. Eu lido mais com a pediatria, na verdade, em poucas doenças crônicas, né? Relacionadas ao uso contínuo de medicamentos, mas eu imagino que o TAS, com questão de medicamentos para hipertensão, para doenças crônicas, deve ter uma dificuldade maior aí, né? De alguns medicamentos que estão faltando, né? Dificuldade é geral, né? Mas isso já vem se avolumando de algum somando, tempo. Né? Isso aí lembra muito, eu que trabalho numa área de terapia intensiva, as necessidades de vaga para doente grave, que são urgências e emergências, e a oferta disso aí, e uma incapacidade de solução. Até agora, são visões de toda a medicina que está sendo chacoalhada na sua base, porque está tirando da mão do médico a capacidade de resolver problemas por falta de condições do Estado. Isso está em relação a uma série de atividades da área médica. E eu acho que isso aí, a ferida está sendo exposta, porque a ferida já vem há algum tempo.
Agora ela chegou a um nível que vai ter que se tomar medidas drásticas de correção. Eu não sei qual a solução. Eu já ia perguntar, Não doutor sei. Tasca, se A o senhor tem solução não alguma é ideia de só. que possamos fazer. Nós temos falta, eu entendo que nós temos falta de tudo. De profissional com a competência necessária em todas as áreas. Nós temos falta de todo profissional da saúde, porque está existindo uma piora na qualidade de toda a cadeia. Toda a cadeia. As escolas estão colocando uma quantidade de médicos que eles têm que entrar no mercado, eles têm que ganhar o sustento deles, não tem vaga de residência suficiente, eles não se especializam, eles têm que trabalhar, o salário é aviltado, eles vão trabalhar em pronto-socorro, em serviço de urgência e emergência, sem a qualificação necessária. Por sua vez, o nível das outras profissões também deixa a desejar. Então você não consegue, porque o profissional médico, ele é um elo da cadeia de tratamento. Ele tem um braço que é enfermeiro, tem o braço que é o técnico, tem outro braço que é o laboratório, tem outro braço que é o raio-x. Então ele não age sozinho. Ele sozinho ele resolve muito pouco. Então isso aí é um problema de toda uma estruturação na área de saúde e que vai ser preciso olhar. Não sei a solução, não sei, porque isso demanda educação, demanda treino, demanda ensino, demanda salário, demanda uma série de coisas. Boa vontade do governo, demanda muito, sempre, né? Além também dinheiro, aí, né? da parte também só da questão prática, também demanda a atenção dos nossos governantes. Nós aqui chegamos no final do Jornal 360 dessa semana. Doutora Milva, muito obrigada pela gentileza de ter aceito o convite, ter vindo trazer informação para a gente. Muito grata. Eu que agradeço, Carol. Doutor Tasca, um prazer enorme ter encontrado o senhor de novo e a gente poder falar um pouquinho aí sobre a importância da ética na medicina. E eu quero terminar com a frase para sua reflexão do filósofo e escritor Krishnamurti. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. A gente volta na próxima semana. Até lá.